Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu conheci o José Carlos, eu já estava noiva e de casamento marcado com o Rodrigo. E por esse motivo, preferi não arriscar. Ele também estava começando a namorar uma garota. Então, para não magoar ninguém, decidimos nos afastar. Confesso que senti muita vontade de beijar, de abraçar, de estar com o José. No entanto, na minha cabeça, traição era uma escolha. E eu não queria escolher seguir o caminho errado. E mesmo muito apaixonada, eu nunca traí o meu noivo. Trabalhamos anos na mesma empresa. E a nossa interação se resumiu em apenas um bom dia e boa tarde. José Carlos pediu demissão. E no dia que ele estava de saída, veio conversar comigo. Ele afirmou que sabia dos sentimentos que tínhamos um pelo outro, mas reconheceu que não éramos os únicos envolvidos naquela história toda. Ele se despediu, perguntando se poderia me abraçar, e eu consenti. E quando José me abraçou, senti como se fosse desmaiar. O meu coração pulsava em sincronia com o dele. E aquele abraço ficou marcado em minha mente por muitos anos. No final, ele sussurrou no meu ouvido: "Eu te amo." E ficamos nos olhando por alguns minutos até que o José me disse adeus. E eu nunca mais o vi. Me casei com o Rodrigo e me esqueci do José. No primeiro ano do meu casamento com o Rodrigo, tudo parecia perfeito. O meu marido era romântico, carinhoso e sempre me fazia se sentir especial. No entanto, a partir do segundo ano, esse homem romântico desapareceu e deu lugar a um homem carrancudo, mal-humorado e insatisfeito com a vida. O Rodrigo reclamava sem parar, chegando ao ponto de discutir com os clientes por qualquer motivo, o que começou a afetar negativamente o seu negócio. E como eu havia ficado desempregada, decidi trabalhar com ele na marcenaria, na esperança de tentar reverter a situação, já que essa era a nossa única fonte de renda. E graças a Deus, quando surgia a necessidade de resolver algum problema com o cliente, eu mesma tomava a frente e resolvia a situação sem afetar o nosso negócio. Tivemos os gêmeos Vinícius e o Vitor, 2 meninos adoráveis que não me davam o menor trabalho. E durante os 14 anos de casamento com o Rodrigo, ouvi inúmeros rumores de sua infidelidade. As irmãs do meu marido diziam que eu era uma boba, que enquanto eu me matava tentando fazer a nossa marcenaria crescer, o meu marido saía com o mundo e o fundo, e que ao invés de ficar sendo uma escrava dele, que eu fosse esperta e o colocasse na linha. Como eu não tinha provas da traição, eu não me separei, mas fiquei atenta, de olho bem aberto. Mas o Rodrigo deveria ser um gênio, porque eu não conseguia pegar um deslize dele. Confrontei o Rodrigo várias vezes, mas ele sempre negava e insinuava que as irmãs dele tinham inveja de nós e desejavam que o nosso casamento fosse a mesma porcaria que o delas. E eu dizia a ele que se fosse por isso, não havia necessidade de inveja, porque o nosso casamento estava seguindo o mesmo caminho, com a diferença
de que eu não o tratava da mesma forma que as irmãs tratavam os seus maridos. Infelizmente, o meu marido não queria enxergar que precisávamos melhorar como casal, como família, e simplesmente dizia que eu falava demais. Desde pequenos, os meus filhos demonstravam um talento natural para trabalhar na mercearia. O Vitor foi o primeiro a se envolver com os restos de madeira que o Rodrigo jogava fora. E um dia ele construiu um banquinho do jeitinho dele, mas fez e ficou lindo, especialmente para alguém com apenas 8 anos. No entanto, durante uma brincadeira, o Rodrigo disse que, se dependesse do trabalho do Vitor, morreríamos de fome e que o banquinho estava horrível. Eu pensei que o meu filho nunca mais fosse fazer nada, mas não, pelo contrário, o Vitor não se deixou abalar e no dia seguinte construiu um outro, e assim foi construindo banquinhos e outras peças, inspirando Vinícius a se juntar a ele. E com 10 anos, os meus filhos pediram ao pai que os ensinasse o ofício da marcenaria, o que nos pegou de surpresa, porque nessa idade, geralmente os meninos pensam em brincar e em ficar no videogame. E o Rodrigo, apesar de ter as suas dúvidas sobre o desejo deles, prontamente os mostrou como funcionava o mundo da marcenaria. E os dois eram muito inteligentes e pegavam tudo muito rápido. O meu marido estava convencido de que logo aquele interesse diminuiria e os meninos iriam fazer outra coisa. Porém, eu insistia que, enquanto aquele momento não chegasse, ele deveria ensinar tudo o que pudesse aos meninos, porque aprender nunca era demais. Um dia, uma mulher desesperada apareceu na marcenaria e o meu filho Vinícius me chamou informando que ela estava me procurando. E quando ela me viu, ela pediu para conversar comigo em particular, porque o assunto era sério e ela não gostaria de falar na frente das crianças. Então, a convidei para entrar em meu escritório e quando nos sentamos, ela revelou que era amante do meu marido e que havia perdido o bebê que esperava dele. Fiquei completamente sem reação e confesso que mal tive tempo de articular uma palavra, porque nesse momento o Rodrigo entrou no escritório e agarrou a mulher pelo braço, afirmando que ela não iria destruir o nosso casamento. E uma discussão acalorada se seguiu, com a mulher partindo para cima dele e o insultando com palavras como canalha e ordinário. Olha, foi uma cena tumultuada, com gritos e acusações. E eu decidi continuar onde estava. Não desci com eles, permaneci sentada enquanto a confusão se desenrolava lá embaixo. Vinícius e Vitor subiram e, ao me verem sentada chorando, eles me abraçaram e disseram para eu não chorar, porque eles estavam ali e nunca iriam me trair. Mas pela janela do escritório, eu vi quando o meu marido colocou a mulher dentro do carro à força e saiu com ela. O Rodrigo só apareceu horas depois, trazendo consigo uma enxurrada de desculpas esfarrapadas, insistindo para que eu não acreditasse na mulher que apareceu na marcenaria. E eu optei por não brigar, não discutir, porque a verdade sempre esteve diante de mim. E eu escolhi ignorá-la, agindo como se não entendesse o que estava acontecendo.
portanto, a responsabilidade por estar presa nessa situação recaía inteiramente sobre mim. O Rodrigo desrespeitou o nosso casamento porque eu permiti. Ele me tratava mal porque eu permitia. Mas agora eu não queria mais continuar sendo a ingênua da relação. E por isso decidi que era a hora de nos separarmos. E o Rodrigo enlouqueceu, insistindo que não tinha outra pessoa e se recusando a aceitar a separação. Mas eu estava decidida. Em casa passamos a dormir em quartos diferentes porque o meu marido não quis sair de casa. Ele falou que não iria pagar aluguel só para satisfazer a minha vontade de mulher magoada. Trabalhamos juntos e dividimos o mesmo lar por mais 2 anos. Até que um dia, enquanto o Rodrigo saía para fazer uma entrega, sofreu um AVC no meio do caminho. A notícia nos pegou de surpresa e ele ficou alguns dias internado, mas não resistiu. E no dia do velório do Rodrigo, a mulher que apareceu no meu escritório surgiu lá, agindo como a viúva enlutada. Ela chorou, declarou seu amor por ele. E eu senti foi vergonha por ela, viu? Olha, aquela atitude dela foi desagradável. E as minhas cunhadas precisaram intervir. No entanto, ela começou a gritar que não era a amante, mas sim a verdadeira mulher do Rodrigo, mencionando que haviam tido um filho juntos. Confesso que me senti constrangida por ela, e como o Rodrigo e eu estávamos separados, decidi não me envolver. Saí para tomar um café e quando as coisas se acalmaram, me sentei ao lado da minha ex-sogra em silêncio. E ela segurou a minha mão e comentou que admirava a minha paciência, pois se fosse com ela, tudo teria explodido. A amante do meu marido ficou até a última pá de terra. E quando eu fui embora, ela ainda continuou lá chorando. E eu senti dó. Em casa, como eu não esperava mais nada do Rodrigo, tudo continuou igual. No entanto, na marcenaria, me vi em uma situação de vulnerabilidade. Afinal, era o Rodrigo quem dominava os planejamentos e fabricações das montagens. E eu me senti perdida e confesso que pensei em fazer outra coisa. E fiquei 3 dias sem coragem de abrir a loja, pensando em como lidar com a situação e comunicar aos clientes que não poderíamos concluir os projetos. E foi nesse momento que os meus filhos se sentaram ao meu lado e me disseram que não podíamos continuar com a marcenaria fechada, pois tínhamos muitos clientes aguardando atendimento. E diante da afirmação dos meus filhos, dei uma risada e respondi que não tínhamos condições, uma vez que era o Rodrigo quem entendia do trabalho. Contudo, os meus meninos insistiram que estavam prontos para assumir qualquer serviço, assegurando que o pai havia ensinado tudo. Além do mais, nasceram os dentes dentro da marcenaria e me pediram apenas um voto de confiança. Confesso que eu fui quase uma pedra de tropeço na vida dos meninos, porque eu demorei a confiar neles. Poxa, eram apenas 2 adolescentes de 13 anos e eu não podia simplesmente jogar todas as responsabilidades de uma marcenaria em cima deles. E quando a situação se tornou mais difícil, percebi que não tinha outra opção senão confiar nos meninos.
Eles me mostraram que eram capazes e até mesmo contrataram um ajudante, o seu Orlando, que era projetista. Sinceramente, os meus garotos tinham visão para a coisa. Eles eram atenciosos, comunicativos e receberam o apelido de Gêmeos da Madeira. E as pessoas ficavam encantadas porque eles eram meninos e trabalhavam como homens. Os meus filhos conseguiram conciliar o trabalho da marcenaria com os estudos. Depois veio a fase do exército e o Vinícius serviu porque era um sonho pessoal dele. No entanto, após completar o serviço militar, ele percebeu que não desejava prosseguir a carreira e voltou para a marcenaria. O nosso trabalho era tão valorizado que as pessoas nos indicavam para muitos outros. E essas recomendações nos levaram a realizar serviços até para clientes de outras cidades. Um dia, recebemos uma ligação de um cliente perguntando se prestávamos serviço para um determinado local e se cobrávamos pela visita. E expliquei a ele o nosso método de trabalho e ele concordou em agendar uma visita. Ele estava interessado em fazer um armário de cozinha, pois morava em um apartamento pequeno e o ideal seria um armário planejado. Agendei a visita e o meu filho Vinícius foi até o local. Ele elaborou o projeto, apresentou ao cliente e este o aprovou. E esse homem ficou de fazer a transferência, mas por algum motivo não conseguiu concluí-la. Então ele ligou para o escritório informando que, como teria que ir ao banco resolver esse problema, preferia fazer o pagamento pessoalmente. E combinou de no dia seguinte, sem falta, aparecer na marcenaria. E por volta das 11 horas da manhã, o meu filho me chamou e pediu para conversar com o cliente, pois ele desejava efetuar metade do pagamento naquele momento. E eu pedi para o homem subir. Assim que o homem entrou no meu escritório e nossos olhares se encontraram, imediatamente nos reconhecemos. Era o José Carlos, o meu antigo amor. Ele continuava lindo, elegante, eu confesso que eu fiquei muito emocionada. E o José Carlos sorriu para mim, comentando sobre como o mundo era realmente pequeno. Nos cumprimentamos e foi ele mesmo quem pediu permissão para se sentar, porque eu estava toda bobinha. Eu não sei o porquê, mas eu fiquei muito emocionada ao rever o José. Para começar, ele elogiou meu filho e a partir dali o nosso papo fluiu naturalmente. Conversamos sobre tantas coisas, relembramos os tempos da empresa e José Carlos me revelou que nunca havia se casado, porque sempre manteve a esperança de me reencontrar, mas não imaginava que seria desse jeito. Na cabeça dele, o nosso encontro seria totalmente diferente. Mas, enfim, a vida havia nos unido novamente e era aquilo que importava. Isso o José estava falando porque sabia que eu era viúva. Quando o meu filho entrou no escritório e nos viu conversando como dois velhos amigos, ele perguntou se já nos conhecíamos. E o José Carlos respondeu que eu era o amor da sua vida e pediu para que ele não se assustasse com a confissão, pois aquela era a mais pura verdade. E o Vitor se sentou para ouvir a história do José. E desde esse dia, ele nunca mais saiu da minha vida. Inicialmente, confesso que senti receio em assumir o meu amor pelo José. Temia a possível reação dos meus filhos e receava que isso pudesse causar problemas em casa. No entanto, fui surpreendida pela compreensão e apoio dos meninos,
que apenas me encorajavam a buscar a minha felicidade. E o José Carlos e eu começamos a sair. E depois de quase 22 anos, aconteceu o nosso primeiro beijo. E eu fiquei nas nuvens e quase não queria descer de lá. Fui pedida em casamento pelo meu amor e nos casamos apenas no civil, optando por uma celebração simples com poucos convidados. E aos 48 anos consegui engravidar, mas infelizmente o nosso bebê nasceu morto, o que foi um choque para nós. Aquela era a chance de José Carlos ser pai e eu tive muita pena dele. O meu marido ficou tão abalado, tão triste, mas a gente superou juntos e chegamos a cogitar a ideia de adotar uma criança. Mas antes disso, o meu filho Vinícius engravidou a namorada e a gente voltou a sonhar com um bebê dentro de casa. Logo, o Vitor também resolveu morar com a namorada. Os meus filhos, que até ontem eram apenas 2 garotos, agora se transformaram em 2 homens adultos e chefes de família, e isso me deixava muito orgulhosa. Certa vez, o meu marido recebeu uma ligação de um rapaz de 17 anos chamado Glauber, que afirmou ser o seu filho. José Carlos, o meu marido, ficou surpreso com a ligação inesperada e com a franqueza do rapaz, e combinou com o rapaz de se encontrarem pessoalmente para conversarem sobre o assunto. E nesse encontro, o meu marido ficou sabendo que ele era filho de uma ex-namorada, a Denise, que se encontrava muito doente, e resolveu abrir o jogo e contar quem era o seu verdadeiro pai. Após isso, decidimos visitar a Denise em sua casa. E mesmo estando doente, ela nos recebeu muito bem e nos tratou com muita gentileza. E durante a visita, ela pediu perdão ao José por ter mantido o filho longe dele por tanto tempo. Além disso, confessou que desejava muito ter uma criança, mesmo sabendo que o José, na época, não queria. E quando descobriu a gravidez, terminou tudo e foi viver apenas para aquilo que era o seu sonho, o filho. Para a alegria do meu marido, o rapaz era seu filho e o Glauber passou a frequentar a nossa casa. E no mesmo ano em que ele se reencontrou com o pai, a Denise nos deixou e o Glauber se mudou para a nossa casa. Hoje somos avós de 5 crianças espertas, ativas e que nos enchem de alegria. O meu filho Vinícius é pai da Stephanie e da Esther, o Vitor do Miguel e da Maiara, e o Glauber recentemente se tornou pai da pequena Isa, que nasceu prematura.